Vamos lá. Bem, pessoal, sempre que se fala de primeira lei de Ohm, de resistência, podem ser que ocorra duas coisas. Ou o resistor ele é ôhmico ou ele é não ôhmico. O que é um resistor ôhmico? É um resistor que obedece àquela lei de Ohm lá. A primeira lei de Ohm, a mesma coisa que está escrito lá, está escrito aqui, só que trocado, né? A tensão pela corrente sempre vai dar uma reta aqui. Se aparecer uma reta, você pode usar tranquilo aquela lei de Ohm lá, U sobre I, né? Divide a tensão pela corrente. Aí você baixar o R. Se o resistor ele for não ôhmico, que é esse caso aqui, você não vai poder usar aquela relação, tá? Você vai ter que usar outra técnica para resolver esses problemas que envolvem gráficos que são de resistores não ôhmicos, porque ele não varia de forma linear, porque para cada tensão você não vai ter uma voltagem linear para ela, tá? Ela não vai crescer proporcionalmente, ou ela vai crescer exponencialmente, ou sei lá, você vai ter uma curva aqui, não sei. Então, são resistores não ôhmicos, você não vai poder usar a lei de Ohm para resolver esses tipos de resistores. Temos aqui um exercício, tá? Um exercício bem simples. Fala assim, um resistor tem valor constante de 10 ohms. Grifar essa parte aqui. Então, um resistor de valor constante de 10 ohms. Diz assim, preencha a tabela abaixo, determine o valor de corrente, aqui é um I, tá? De corrente para cada valor de tensão sugerido. Com os valores obtidos, construa o gráfico tensão versus corrente. Aqui nós temos para cada tensão, vamos ter para cada tensão um valor de corrente, mas como é que você vai fazer para determinar o valor da corrente em amperes? Basta você lembrar da relação da lei de Ohm. Lembra que a gente escreveu aqui, ó, que a tensão ela é proporcional à corrente? E ainda agora a gente só trocou aqui. Pode fazer isso? Pode. Então, eu vou ter o seguinte. Para eu encontrar essas correntes aqui embaixo, eu vou ter que pegar a tensão aplicada e dividir pelo meu resistor, que ele é constante. Então, no caso dessa tensão aqui, ficaria 2 sobre 10, né? Então, 2 sobre 10 dá 0,2. Quando a tensão aumentar para 4, eu vou usar de novo aqui a relação, vai ficar 4 sobre 10. Por que a resistência ela não mudou? Porque é um resistor ôhmico, né? Ele é um valor constante, então vai ficar 4 sobre 10, que vai dar 0,4. Aqui, olha, vai ficar a tensão que agora já foi para 6, e a resistência ela não muda, então vai ficar 10 aqui, 0,6. Para a gente não perder tempo, já vou preencher automaticamente aqui, ó. Que vai dar 0,8, 10 por 10 vai dar 1, 12 por 10 vai dar 1,2, 14 por 10 vai dar 1,4, 1,6 por 10 vai dar 1,6. Pronto, é um processo automático aqui, ó. Aí você vai prestar atenção que na sua tabela, olha aí, para cada valor de voltagem, você vai ter uma corrente diferente aí, certinho? Vai ter um valor de corrente. Então, com essas informações, eu vou pegar o seguinte, eu vou colocar aqui no meu gráfico, eu posso colocar a tensão aqui em volts e vou colocar a corrente aqui em amperes. Então, por exemplo, aqui, para 2 volts aqui em cima, para 2 volts, eu vou ter um ponto, que esse ponto me indica que a corrente lá embaixo é 0,2. Uma aqui para 4 volts, 4 volts, professor. 4 volts, eu vou ter um ponto relacionado aqui, onde nesses 4 volts eu vou ter uma corrente de 0,4 amperes. E assim sucessivamente. Você pode pegar qualquer ponto, por exemplo, aqui 14. Vamos subir mais um pouco, 14 volts. Para 14 volts, lá embaixo você vai ter um ponto de 1,4 amperes. Tá? Então, prosseguindo aqui, você pode fazer bonitinho no seu caderno, tá, gente? Você pode passar isso aqui para o seu caderno depois. É isso aí. Vamos resolver agora a questão que caiu no Enem. Vamos lá. Dispositivos eletrônicos que utilizam materiais de baixo custo, como polímeros e semicondutores, têm sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia, gás tóxico em incolor, em granjas avícolas. A polianilina é um polímero semicondutor que tem um valor de sua resistência elétrica normal nominal quadruplicado, olha aí, quando é exposta a altas concentrações de amônia. Na ausência de amônia, a polianilina se comporta como um resistor ôhmico. Resistor ôhmico obedece isso aqui, ó. E a resposta elétrica é mostrada no gráfico. Vamos ver qual é esse gráfico aqui.
aqui no gráfico você percebe que ele trocou. Aqui do lado esquerdo ele colocou a corrente, ó. Ele colocou a corrente. E aqui embaixo ele colocou a diferença de potencial. Aí ficou trocado, né? Aí tu olha lá no livro de física e tá a tensão aqui e a corrente aqui. Tu olha no meu material, a tensão aqui e a corrente aqui. Aí vai dizer assim, ah, mas o professor não ensinou isso, porque ele botava do outro lado a tensão e agora eu não vou conseguir resolver. Claro que tu vai conseguir resolver. Ele só fez trocar justamente para o aluno que está esperto a ele não se perder. Então vamos lá. A leitura é a mesma, gente. Ó, para 1 volt, esse resistor lá dessa granja lá tem uma corrente de 2. 2? Só 2? Não. 2 amperes? Também não. 2, olha aqui do lado. 2, 10 a menos 6 amperes. 2 microamperes. Vamos lá, vamos pegar outra aqui. Para 2 volts, qual é a corrente? 4, 10 a menos 6, ou seja, 4 microamperes. Para 3, profs, para 3 volts, a nossa corrente é de 6 microamperes. Então, nesse gráfico aí eu posso escolher qualquer um desses pontos para fazer o meu cálculo, né? Eu vou escolher esse daqui, ó. Nesse ponto aqui nós temos para 1 volt, nós temos uma corrente de 2 microamperes. Então vou escolher esses dois pontos aí, tá bom? Vamos lá. Para a tensão de 1 volt, que a gente escolheu lá, a nossa corrente é de 2, 10 a menos 6 amperes, certinho? E aí nós vamos poder encontrar o valor da resistência elétrica nesse material lá. O valor da nossa resistência elétrica, né, o nosso famoso R aqui, vai ser encontrado. Como? Basta você pegar a primeira lei de Ohm e substituir aqui, ó, uma substituição direta. A tensão em cima, 1 volt, corrente elétrica embaixo, 2, 10 a menos 6. Pronto. Olha aí. Bem fácil, né, de resolver essa questão. Se você tivesse lembrado da lei de Ohm aí para resolver. Eu vou escrever essa relação como 1 sobre 2 multiplicado por 1 sobre 10 a menos 6. É a mesma coisa que eu estou escrevendo, só fiz isso aqui para ficar didático, para vocês entenderem. 1 sobre 2, 1 sobre 10 a menos 6. Se eu multiplicar isso aqui, volta a ter a mesma coisa, porque 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes isso aqui dá isso aqui que está aqui embaixo, certo? Mesma coisa. Vai ficar mais fácil por quê? Porque 1 dividido por 2 é 0,5, multiplicado por essa potência de 10 que quando você jogar lá para cima, ela vai positiva, então vai ficar 10 a sexta. Ohms. Pronto. Se você prestar atenção, o Enem ele é capcioso. Essa alternativa tem lá para marcar. Tem, só que não é essa a resposta. Por quê? Porque você tem que prestar atenção. Ele diz que na exposição, olha aí, ó. Essa resistência ela é o quê, pessoal? Quadruplicada. Então, nesse caso aqui, a sua resistência, isso aqui é 1/4 só da tua resistência. Para você encontrar a resistência mesmo elétrica, a resistência verdadeira, vou chamar aqui de R. Vamos escrever aqui resistência mesmo, resistência. Você tem que pegar esse valor de R e multiplicar por quanto? Por 4, porque isso aqui é quadruplicado. Então, essa tua resistência aqui de 0,5 10 a sexta, você tem que multiplicar por 4. 4 vezes 0,5 dá 2. Então, a tua resposta é 2 10 a sexta ohms. Está aqui a tua resposta. É essa que você tem que marcar lá nas alternativas, tudo bem? Caminhando para finalizar a nossa aula, vou jogar aqui mais essa questão para vocês. Diz assim, no território brasileiro existem períodos do ano que apresentam queda na umidade do ar, fazendo com que o ar fique bastante seco. Nessa época é comum observar que as pessoas ao saírem do carro e ao tocarem na maçaneta da porta levam pequenos choques elétricos. Além disso, as pessoas que ficam muito tempo em contato com aparelhos eletrodomésticos ou que dormem com roupas feitas de determinados materiais, como a seda, ao tocarem objetos metálicos também sentem descargas elétricas, ou seja, levam um choque elétrico. O corpo humano sofre com esse fenômeno de descarga elétrica, comportando-se como um condutor. A pergunta é, por que o corpo humano ele se comporta como um condutor, pessoal? Porque o nosso corpo ele permite que uma quantidade de carga se desloque com facilidade, tá?
Então, o nosso corpo humano vai permitir que uma quantidade de carga se desloque com facilidade pelo nosso corpo.